Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ministério Público de São Paulo ajuizou ação pública contra o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, pedindo aplicação de multa de 354 milhões de reais por danos morais à população em decorrência da greve. O nosso convidado é Maurício Ribeiro Lopes, promotor de justiça e secretário executivo da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital paulista. Muito obrigada por estar conosco. E a primeira questão é essa, né? Por que é que o Ministério Público entendeu que devia multar o Sindicato dos Metroviários assim num valor altíssimo? O Ministério Público não está multando o sindicato. Ele entrou com uma ação cobrando uma indenização para a sociedade paulistana pelos danos morais decorrentes dessa greve. E não é só contra o Sindicato dos Metroviários. No mesmo dia, uma outra ação também foi proposta contra o Sindicato dos Motoristas de Ônibus da capital por paralisação ocorrida durante 4 dias no mês de junho e a cobrança de uma indenização por danos morais de mais 131 milhões de reais. E eu tenho certeza que o nosso telespectador também deve ter essa curiosidade. Como é que se chega a um valor como esse, né? Tanto para os sindicatos metroviários, como aquele outro valor para os ônibus, Sindicato dos Ônibus? É fácil e é uma cifra até bastante modesta. Ela serve simplesmente para dar uma ideia à sociedade, uma ideia mínima do tamanho do prejuízo que a cidade sofreu com essas paralisações. Como é que foi feito esse cálculo? O número de pessoas que deixaram de ser transportadas naqueles dias pelo metrô e pelos ônibus. Números informados pelo metrô, números informados pela SP Trans. Multiplicado pelo quê? Por 1/30 do salário mínimo. Quando nós sabemos que a população de São Paulo, o usuário do metrô, ganha, em regra, muito mais do que o salário mínimo, mesmo aqueles que usam ônibus em São Paulo ganham muito mais do que isso, mas uma conta modesta, uma conta mínima, 1/30 do salário mínimo. Como os danos não ficaram limitados a esses usuários, mas os danos morais atingiram também aqueles que enfrentaram 300 quilômetros de congestionamento, aqueles que não saíram de casa, aqueles que perderam suas consultas médicas, que perderam aulas, que perderam negócios, que perderam emprego. Então multiplicamos esse valor simplesmente por 2. Para cada um que deixou de ser transportado, um outro que talvez tenha sofrido também em consequência disso. Agora, doutor Maurício, e se esses sindicatos não puderem pagar? Essas multas, essas indenizações, nós sabemos, os sindicatos não serão capazes de pagá-la. Mas é importante que os sindicatos saibam, que a cidade saiba, que todos os personagens desta cidade saibam um tamanho mínimo do custo para a população de São Paulo decorrente dessas paralisações abusivas. Então isso tem um caráter pedagógico, tem um caráter educativo, tem um caráter preventivo e um caráter de esclarecimento para a sociedade daquilo que é, na visão do Ministério Público, vamos dizer assim, o mínimo minimorum desse prejuízo social decorrente dessas paralisações. Bom, seria quase que uma advertência, é esse o tom, greve tem preço e pode custar isso e pode até inviabilizar o sindicato? Veja, greve levada nessas condições, com esse desrespeito à população, com desrespeito às leis, a lei de greve, com desrespeito à lei de mobilidade urbana, que é uma lei federal, com violação de decisões judiciais, essas greves têm custo. Esse é o custo dessas greves. Nós sabemos que os sindicatos não serão capazes de pagá-la, mas nós temos o dever de mostrar à sociedade o tamanho desse prejuízo no seu mínimo, como uma advertência. O senhor nos disse que não é só, então, a ação só em relação ao sindicato dos metroviários, mas também dos ônibus. O Sindicato dos Ônibus, né, já havia sido julgado essa greve como abusiva pela Justiça do Trabalho. A minha indagação é
Qual é a esfera que julga se a greve é abusiva, se cabe, não cabe multa, que faz aí advertência, ou vocês voltam ou vão ter que pagar multa diária, etc. Se já está na Justiça do Trabalho uma outra ação em outra esfera, se sobrepõe a essa, a lei prevê isso? Nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelecendo determinados parâmetros daquilo que há uma diferença daquilo que é o abuso da greve meramente do ponto de vista trabalhista e aquilo que é o abuso da greve, mas que ofende a ordem urbanística, que ofende a ordem social de outra maneira. Então, por exemplo, quando os ônibus são estacionados nas ruas, as chaves são retiradas e seus contatos são jogadas para fora ou são levadas embora. Quando se para um ônibus em 2, 3, 4 filas, travando-se por completo a movimentação na cidade, isso não é uma decorrência simples daquela paralisação dos ônibus. Quando metroviários depredam estações, impedem o funcionamento de trens que estão sendo manobrados por pessoal administrativo do metrô, quando intimidam, quando desencorajam, quando amedrontam usuários na utilização daquele meio de transporte, isto transcende aquilo que é meramente o exercício da lei de greve. Existe precedente na Justiça de sindicatos que tenham sido multados em valores tão elevados e, por acaso, pagaram? Olha, eu não tenho uma estatística dos valores que sindicatos foram condenados a pagar nesse sentido. Mas nós já temos uma condenação do Sindicato dos Professores lá de São Paulo, da POS, uma ação do Ministério Público, da Promotoria de Habitação e Urbanismo também, de outro colega, o colega José Carlos de Freitas, por utilização indevida da Paulista para fazer manifestações do sindicato, né? E eu sei que até colônia de férias do sindicato está sendo objeto de penhora nessa ação. Qual seja, se não pode pagar, aquilo que for propriedade do sindicato entra como pagamento. Pode até resvalar na responsabilidade pessoal dos dirigentes do sindicato. E também isso. Também isso. Agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Foi um Uma boa prazer. noite, obrigado. Obrigado. Gabriel.